Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo, continuaremos a nossa aula sobre os princípios da ótica geométrica. Nós vamos estudar agora, ver aqui nessa aula, os fenômenos ópticos. Então, nós vamos estudar alguns fenômenos ópticos relacionados com os princípios abordados até agora. O primeiro fenômeno que iremos estudar é o fenômeno da reflexão, que é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir na superfície de separação deste com outro meio. No caso da reflexão, ela pode ser de dois tipos. A reflexão especular ou regular, quando os raios de luz incidem sobre superfícies totalmente polidas, e a reflexão difusa, quando os raios incidem sobre superfícies irregulares. Essa última é a responsável pela percepção do ambiente que nos cerca. Então, olha aí, reflexão regular. Quando a gente está diante de um espelho, a gente pode observar que se a gente não ficar em uma determinada posição, a gente não vai conseguir enxergar a nossa imagem. Isso acontece porque os raios são refletidos em uma única direção, ou seja, os raios são paralelos entre si. Esse tipo de reflexão ocorre em superfícies polidas, tais como espelhos, metais, a água parada de um lago, e é denominada reflexão especular ou regular. Então, quando a gente observa ali, todos os raios incidem paralelos e são refletidos de forma paralela. Eles incidem na superfície e continuam paralelos. Já a reflexão difusa, por exemplo, quando a gente enxerga uma mesa, a gente pode ficar em qualquer posição ao redor da mesa que a gente continua enxergando ela. Isso acontece porque os raios estão sendo refletidos em todas as direções. Esse tipo de reflexão ocorre em superfícies irregulares microscopicamente e é denominada reflexão difusa. Observe aí na figura que todos os raios de luz incidem paralelos e, ao serem refletidos pela superfície, eles não são mais paralelos. Então, isso aí que caracteriza a reflexão difusa. O outro fenômeno que nós vamos ver agora é o fenômeno da refração, que consiste no fato de a luz passar de um meio para um outro meio diferente. Ou seja, a luz está se propagando em um meio e de repente você muda o meio. Você sai de um meio A, por exemplo, e passa a se propagar no meio B. Olha aí, nós temos como exemplo esse lápis dentro de um copo cheio de água. Então, como a gente está vendo, a ponta do lápis que está fora do copo, a luz está propagando no ar. Quando o lápis entra no copo, na parte que não tem água, já muda. Então, a gente está vendo o lápis através do vidro. Então, você mudou o meio de propagação. Então, nisso também muda a direção do raio de luz. E quando você tem na água, esse fenômeno fica bem mais evidente, parecendo que o lápis está quebrado. Por quê? Novamente mudou o meio de propagação da luz, que agora é a água. Então, quando você muda o meio de transmissão da luz, de propagação da luz, você também muda a direção dos raios. Então, a impressão que a gente tem é de que o lápis está quebrado. O outro fenômeno aí é o fenômeno da absorção, que é o fenômeno que consiste no fato de a luz, ao atingir uma superfície, parte de sua energia luminosa ficar retida na superfície e ser transformada em outro tipo de energia, como a térmica, por exemplo. Então, o que acontece? Quando a luz atinge uma determinada superfície, ela não é refletida, nem refratada. Então, o que acontece? O corpo absorve, a superfície absorve essa luz. Então, essa parte da energia luminosa, que não é totalmente 100%, mas parte dessa energia luminosa fica retida, sendo transformada em outro tipo de energia, como, por exemplo, energia eletrônica, atômica, energia molecular, ou até mesmo a corrente elétrica, naqueles painéis solares. Então, o que acontece? Como que aquele painel solar funciona? Ele absorve a luz solar e transforma essa energia absorvida em energia elétrica. Quanto maior for o poder refletor ou refrator de uma superfície, menor será o seu poder absorvedor. Mesmo assim, a absorção é inevitável, ou seja, todo o corpo absorve luz. Olha aí o exemplo. Os raios de luz estão incidindo aí paralelos e entram aí, são absorvidos, ou seja, eles não são refletidos e não são refratados. Eles são absorvidos pela superfície, pelo corpo, no caso. Agora, vamos ver o conceito de reflexão e refração seletivas.
Então a luz solar, ou a luz emitida por uma lâmpada fluorescente, é denominada de luz branca. Então a luz que a gente recebe do Sol é uma luz branca. Por quê? Essa luz branca, a luz branca solar, é policromática, isto é, composta de diversas cores, das quais se costuma destacar 7, as 7 cores do arco-íris: a vermelha, a alaranjada, a amarela, verde, azul, anil e violeta. Por que isso acontece? Então, por volta de 1665, o cientista inglês Isaac Newton verificou que as luzes coloridas, como a amarela e a azul, não eram modificações da luz branca, como se acreditava na época, mas componentes dela. Então ele utilizou um prisma para dispersar um estreito pincel de luz branca solar, obtendo em um anteparo, posto em frente ao prisma, um espectro multicolorido constituído por 7 cores principais, como você pode ver na figura. Então a luz solar vinha aí pela direita, passava pelo prisma, e o prisma espalhava esse pincel aí nas 7 cores do arco-íris. Então, considerando-se a trajetória original do pincel de luz branca, a cor que apresentava o menor desvio na travessia do prisma era a vermelha, seguida da alaranjada, da amarela, da verde, da azul, da anil e da violeta, e se desviava mais. Ele tentou, porém, sem sucesso, decompor um feixe de luz monocromática amarela, confirmando a sua teoria de que apenas a luz branca poderia ser decomposta. Então, o mesmo acontece também quando a gente pega um CD. O CD ali, você não tem a refração, você tem a reflexão. Ele incide a luz branca no CD e ele reflete todas as cores aí, parecido com um prisma. Então, daí, vamos fazer uma pergunta. Quando iluminadas pela luz solar, as folhas de uma árvore nos parecem verdes. Por quê? Então, como a gente sabe, essas folhas selecionam no espectro solar, na luz vinda do Sol, principalmente a cor componente verde, refletindo-a de modo difuso para o meio. Então, quando a gente recebe a luz verde em nossos olhos, a gente enxerga a folha em verde. Cumpre observar que as demais cores componentes da luz branca são predominantemente absorvidas pelas folhas, ou seja, o Sol está emitindo todas as cores. Elas incidem na folha e o que a folha faz? Ela reflete a luz verde e absorve todas as outras cores. Então, prestem atenção para os seguintes pontos. Se vemos um corpo branco, é porque ele está refletindo todas as cores do espectro solar. Então, todo corpo branco reflete todas as cores. Por outro lado, se a gente vê, não tem como, mas se vemos um corpo preto, é porque ele está absorvendo todas as cores do espectro solar. Então, um corpo preto é aquele corpo que absorve toda a luz, enquanto que o branco é aquele que reflete toda a luz. Então, um corpo que nos parece vermelho, quando iluminado pela luz branca solar, se apresentará escuro quando iluminado por uma luz monocromática de cor diferente da vermelha, azul, por exemplo. Então, o que acontece? Se você tem um corpo vermelho e incidir dele a luz branca, ele vai absorver todas as cores e vai refletir a vermelha. Agora, se esse mesmo corpo vermelho for atingido por uma luz azul, por exemplo, como está aí, o que vai acontecer? O corpo vermelho só reflete a luz vermelha e absorve todas as outras. Então, se incidir a luz azul, ele vai absorver a luz azul, e como não tem nenhuma outra cor, não tem a cor vermelha para ele refletir, então você vai enxergar ele como preto, porque ele não vai refletir a luz azul, ele só reflete a luz vermelha. Continuando aí com os princípios que a gente viu na aula passada, a gente viu que os raios de luz, a trajetória dos raios de luz é retilínea. Então, esse fato da luz percorrer trajetórias retilíneas nos dá o conceito de sombra e penumbra. No primeiro caso, vamos observar e vamos considerar uma fonte pontual de luz. Então, nós temos aí a nossa fonte F e um anteparo D. Então, o que acontece? Como esse anteparo é opaco, ele não permite a passagem do raio de luz, então o que vai acontecer? Ele vai refletir ou absorver a luz que incidir nele. Então a parte que está atrás dele não recebe luz. Então essa parte é conhecida como sombra. E lá no anteparo atrás você tem a sombra projetada, que é a região do anteparo que não recebe luz. Por quê? Você tem um objeto colocado aí na frente, um objeto opaco, que não permite a passagem de luz. Então nós temos que se chama de sombra projetada. Agora, se a nossa fonte for uma fonte extensa, como a lâmpada fluorescente daquelas
comprida, formato cilíndrico, a gente vai ter, além da sombra, uma outra coisa chamada de penumbra. Observe aí, na parte superior da lâmpada nós traçamos dois raios. Um raio que incide o anteparo na parte superior e outro na parte inferior. E a mesma coisa na parte inferior da lâmpada. Dois raios de luz, um que incide no anteparo na parte superior e outro na inferior. A região que não recebe luz nenhuma é a sombra. Já a parte que recebe parcialmente a luz é denominada de penumbra. Então a penumbra não é a sombra e nem a parte totalmente iluminada. Vamos dizer que seria um meio termo aí entre os dois. Então, no anteparo nós temos a sombra projetada e também a penumbra projetada. A sombra e a penumbra conseguem explicar o fenômeno muito interessante que são os eclipses, né? Então a explicação dos eclipses está relacionada ao fato de a luz propagar-se em linha reta. E é com base nesse princípio que se justifica o desaparecimento temporário da Lua em certas ocasiões de lua cheia ou mesmo do Sol em algumas situações de lua nova. Dois casos aí merecem destaque. O primeiro caso aí é o eclipse lunar. Nesse caso, a Lua ela situa-se no cone de sombra da Terra. Então, o que acontece? Você tem alinhado a Lua, a Terra e o Sol. Então, quando a Lua entra nessa área de sombra que a Terra faz, ela não recebe a luz do Sol. Como a gente sabe, a Lua é uma fonte secundária de luz. Por quê? Ela reflete os raios de Sol que ela recebe do Sol. Então, quando a Lua passa numa região de sombra aí, então ela não recebe luz, ela fica apagada. Então ela escurece, ela some do céu. Já no outro caso aí, é o eclipse solar. Então neste caso, a Lua projeta sobre a Terra uma região de sombra e uma de penumbra. Então aí na região 1 é a sombra da Lua. Já a região 2 é a penumbra. A região 3 é a sombra da Lua projetada na Terra. Então, nessa região aí, vai ocorrer o eclipse total ou anular do Sol. E a região 4 é a penumbra projetada. O que você tem nessa área de penumbra projetada, nessa região? Nessa região aí vai ocorrer o eclipse parcial do Sol, caso em que uma parte do disco solar permanece visível. E já na região 5, não é eclipse, o disco solar é visualizado integralmente. Continuando aí, no caso do eclipse lunar, a gente tem aí a Lua fotografada no dia 8 de novembro de 2003. E nessa sequência de imagens, a gente pode notar a gradual imersão do satélite no cone de sombra da Terra, até que ela consegue desaparecer. Bom, terminamos aqui mais uma videoaula. Na próxima aula nós continuaremos o estudo aí da ótica, agora com vocês estudarem, fazer a leitura do material e fazer as atividades propostas. Até a próxima aula, pessoal!